Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa quarta-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, vamos compartilhar com vocês hoje Isaías capítulo 36. Essa história ela é repetida do que lemos no finalzinho de fevereiro com vocês em 2 Reis capítulo 18, quando o profeta vai compartilhar aqui, o profeta Isaías vai compartilhar a sua visão da confiança do rei Ezequias no Senhor, mesmo em meio à ameaça do rei da Síria, Senaqueribe, quando, após ter invadido o norte da região de Israel, Senaqueribe, com todo o exército assírio, também vai sitiar todas as cidades fortificadas e cercadas de Judá para invadir. Senaqueribe ameaça Ezequias, na época em que Isaías vivia naquela região, com todo o povo de Judá, e nós lemos em 2 Reis como o Senhor milagrosamente livrou Ezequias e o povo de Judá a partir da sua confiança em Deus. Hoje nós vamos ler a mesma história, porém numa perspectiva do profeta Isaías. Isaías havia profetizado, nós também lemos nos capítulos 7 e 8, você pode ler em Isaías 7 e 8 a palavra do Senhor, através do profeta Isaías, de que isso aconteceria em breve. Talvez alguns anos ou algumas décadas antes, Isaías profetizou que a Síria viria com o seu exército para invadir e tomar aquele lugar. Por mais que houve um livramento nesse momento em que Ezequias confia no Senhor, posteriormente essa ameaça que acaba acontecendo e a Síria vem e toma também, juntamente com a Babilônia, aquela região de Judá. Existe uma outra profecia cumprida nesse capítulo que vamos ler, que é a posição de Eliaquim e Sebna. Como nós vamos ler aqui adiante, eles eram um escriba e um líder do palácio, como um governante do palácio. E nós lemos em Isaías 22, quando o profeta declarou da parte do Senhor, de que o Senhor estava chateado com Sebna, com a sua postura de orgulho, de arrogância, e diz que ele seria deposto do seu cargo e Eliaquim, filho de Hilquias, iria tomar o seu lugar como administrador do palácio na época do reinado de Ezequias. Então hoje vamos olhar nessa perspectiva do profeta que teve revelações do Senhor e que anunciou o que aconteceria, e no próprio livro do profeta Isaías já estão escritos os relatos, além de poesias, além de linguagem apocalíptica, como nós lemos ontem. O profeta Isaías também usa a narrativa para mostrar o cumprimento das suas próprias profecias. E vamos aprender como nós podemos também aplicar essas palavras à nossa vida e à nossa família. Então acompanhe conosco até o final de Isaías capítulo 36. Sim, então vamos orar pedindo ao Senhor para que nos ajude a compreender a sua palavra, os seus direcionamentos, a ter esses olhos para ver. Que assim como Deus se revelava aos profetas nesses tempos bíblicos, Ele continua se revelando a nós. Ele continua falando através dos profetas, pessoas que têm esse dom específico de profecia, mas não são só os profetas que ouvem a voz de Deus. Cada um de nós que temos o Espírito Santo, que cremos em Deus, nós também podemos ouvir a voz de Deus e nós precisamos aprender a ouvir a voz dele. E uma das formas que nós podemos aprender é pedindo a Ele, orando, pedindo: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, me ajuda a compreender, me ajuda a perceber como o Senhor se comunica comigo. Então vamos orar. Bom dia para todos vocês que já estão online aí com a gente. Então vamos colocar nossa fé em Deus, orar e pedir ao Senhor para que Ele possa se revelar a nós. Pai, muito obrigado por esse novo dia. Muito obrigado que a cada novo dia, Pai, o Senhor renova as Tuas misericórdias. O Senhor nos renova, nos transforma de dia após dia. E nós estamos aqui unidos para aprender mais de Ti, para aprender quem o Senhor é, aprender das Suas promessas, da Tua palavra, do Teu coração. Então fale conosco, Pai, tenha liberdade de ministrar, abra o nosso entendimento, abra, Pai, os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir e os nossos olhos para que nós possamos ver e que o nosso coração esteja receptivo à Tua palavra. Não permita, Pai, que nós sejamos enganados, confundidos, mas que nós possamos ter clareza da Tua palavra, da Tua voz, do que o Senhor tem dito a nós e a nossa família, das Tuas promessas, Pai, até mesmo do Teu juízo contra todos os nossos inimigos. Nós colocamos a nossa fé e a nossa esperança em Ti, sabendo que a nossa confiança, Pai, está em Ti e os nossos olhos, Pai, estão em Ti. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra
Ajuda-nos a crer na fidelidade, Pai, do Senhor, na justiça do Senhor, que não é pela nossa própria força, Pai, mas é pelo Senhor, pelo poder, pela autoridade, pela soberania do Senhor em nossas vidas. Amém, Nós te meu Pai, louvamos assim seja. e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então acompanhe conosco a leitura de Isaías capítulo 36. Diz que no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Então Laquis, o rei da Síria, enviou seu comandante com um grande exército a Jerusalém, a Ezequias, o rei Ezequias. E quando o comandante parou no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro, o administrador do palácio, Eliaquim, aqui já mostra Eliaquim, que era inferior a Sebna. Eliaquim já havia assumido a posição de administrador do palácio, conforme profetizado por Isaías em Isaías capítulo 22. Nós lemos alguns dias atrás. O administrador do palácio, Eliaquim, filho de Euquias, o secretário Sebna, esse Sebna era aquele que antes era o líder principal aqui sob o rei Ezequias, administrando o palácio. Ele havia sido rebaixado, conforme a profecia de Isaías. E também o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao encontro dele. E o comandante de campo falou: digam a Ezequias, e essa é a mensagem que Senaqueribe, rei da Síria, havia mandado ao rei Ezequias e ao povo de Judá. Assim diz o grande rei, o rei da Síria: em que você está baseando a sua confiança? Você diz que tem estratégia e força militar, mas não passam de palavras vãs. Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Pois veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada que fura a mão de quem nela se apoia. Assim é o faraó, o rei do Egito, para todos os que dele dependem. E se você me disser: no Senhor, o nosso Deus, confiamos, não são dele os altos e os altares de que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar aqui, diante desse altar? Façam agora um acordo com o meu senhor, o rei da Síria. Eu darei a você 2.000 cavalos, se você puder pôr cavaleiros neles. Como então você poderá repelir um só dos menores oficiais do meu senhor, confiando que o Egito dará a você carros e cavaleiros? Além disso, você pensa que vim atacar e destruir uma nação sem o Senhor? O próprio Senhor me mandou marchar contra essa nação e destruí-la. Essa é a ameaça envergonhando o povo de Judá, enviado pelo rei da Síria, Senaqueribe. Então Eliaquim, Sebna e Joá, que eram os 3 oficiais enviados pelo rei Ezequias para os encontrar no muro, disseram ao comandante: por favor, fala com os teus servos em aramaico, pois entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros entenderá. E se você está acompanhando a leitura conosco, nós já lemos isso quando nós estávamos lendo o livro dos reis, né? Sim, 2 Reis 18. Você pode até ver em mais detalhes, essa live foi no dia 28 de fevereiro. Verso 12. E o comandante, porém, respondeu: pensam que o meu senhor mandou-me dizer essas coisas só a vocês e ao seu senhor, e não aos homens que estão sentados no muro? Pois, como vocês, eles terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina. Então, eles estavam tentando aqui ameaçar o rei Ezequias. E o comandante, então, do exército da Síria, se pôs em pé e falou alto em hebraico, de modo que todos ali ao redor poderiam compreender. Ouçam as palavras do grande rei, do rei da Síria. Não deixem que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz: certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria.
o texto de 2 Reis, capítulo 18, assim como em Crônicas também. 2 Crônicas, os capítulos 29 a 32, vai nos mostrar que esse rei Ezequias confiou no Senhor de todo o seu coração, assim como o rei Davi. Ele, depois de muitos séculos, realizou uma grande Páscoa porque ele estava buscando na lei do Senhor o que era necessário para reparar o templo, para destruir os altares idólatras e trazer toda a nação de Judá de volta para o Senhor. Ezequias foi um homem que confiou no Senhor de todo o seu coração. E nós vemos aqui que era sabido, inclusive pelas nações vizinhas, que Ezequias não apenas confiava em Deus, como ele estava usando da sua influência para chamar outros a permanecerem na esperança, na confiança em Deus, de que Deus era o rei de Israel, aquele que cuidava do seu povo. Mas Senaqueribe e os seus oficiais estão ridicularizando a fé do rei Ezequias e chamando o povo a se render ao poder do inimigo, a desanimarem. No verso 16 diz: Não dei atenção a Ezequias, assim diz o rei da Síria, venha fazer pazes comigo. Então cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua própria figueira, e beberá água de sua própria cisterna, até que eu os leve a uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixem que Ezequias os engane quando diz que o Senhor os livrará. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde são os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sepharvaim? Eles livraram Samaria de minhas mãos? Quem entre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo ficou em silêncio e nada respondeu, porque o rei Ezequias, dera esta ordem: não lhe respondam. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Hilquias, o secretário Sebna e o arquivista Joá, filho de Asaf, com as vestes rasgadas, foram contar a Ezequias o que dissera o comandante. E amanhã nós vamos continuar lendo como o rei Ezequias compartilha essas notícias tristes com o rei, ou melhor, com o profeta Isaías, e qual vai ser a resposta que o Senhor vai dar a eles. Quando a Bíblia repete um texto, e nós estamos aqui lendo praticamente o mesmo texto que nós lemos algumas semanas atrás, em 2 Reis, capítulo 18, isso está mostrando importância. Todo tema que você vê nas Escrituras poucas vezes ou mencionados uma ou outra vez, isso está mostrando menor importância quando se compara com outros assuntos que são repetidos na Bíblia. Esse texto, por exemplo, do profeta Isaías, mostra como o orgulho vai resultar em queda, como a idolatria é algo que desagrada o Senhor, mostra como a nossa confiança humilde em nos render diante de Deus, em confiar que Ele é o nosso Salvador, vai resultar em livramento e bênção. Então há uma importância nesse texto e nós te chamamos a refletir no que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Se você quiser aprofundar, você pode assistir a live que fizemos no dia 28 de fevereiro, ou no canal no YouTube Família e Fé, ou no podcast Família e Fé, ou mesmo no nosso Facebook, e você vai ver sobre a leitura de 2 Reis, capítulo 18, relatando esse mesmo texto. Mas hoje nós estamos trazendo uma perspectiva do profeta Isaías. Ele já havia anunciado, como lemos em Isaías 7:8, que essa aproximação do exército da Síria para tomar o sul de Judá aconteceria. Ele já havia profetizado também a mudança de posição entre Sebna e Eliaquim, que se tornou o governante do palácio. Então o profeta está simplesmente vendo que a palavra que Deus lhe tinha anunciado já tinha praticamente se cumprido diante dos seus olhos. Como a Rafa disse no início dessa meditação, o Senhor continua falando conosco através do seu Espírito Santo, o Senhor continua contando com os seus profetas para anunciar a sua soberana vontade, aquilo que vai acontecer futuramente. E mais do que saber o que vai acontecer no futuro, como quem tem uma bola de cristal, não é essa a ideia. O importante é conhecermos o coração de Deus, sabermos o que de fato agrada ao Senhor
e aquilo que o desagrada, para que nós possamos a cada dia conhecer mais o coração de Deus e, vivendo em comunhão com Ele, desfrutar das suas bênçãos com as nossas famílias. Amém. Então eu e a Rafa queremos orar pela sua vida e pela sua família. Vamos juntos apresentar nossos motivos de oração ao Senhor, seja o que for que estivesse te preocupando ou mesmo suas ações de graças, vamos em fé colocar diante do Senhor. Eu e a Rafa queremos orar com você agora. Amém, vamos orar. E nós podemos perceber nesse texto também que sempre que nós estamos ouvindo a voz de Deus, fazendo aquilo que é certo aos olhos de Deus, muitas vezes o inimigo vem tentar falar que aquilo é mentira, que aquilo não é certo, que aquilo não vai dar certo, tentando oprimir. Então não permita que pensamentos, que ideias venham tentando tirar a sua fé, tirar a sua confiança em Deus e a confiança que Ele está ao seu lado e Ele luta por você. Amém. Ele luta pela sua família. Ele disse que nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria. Ainda que venham más notícias ou situações que fogem do nosso controle. Ontem mesmo nós estávamos numa reunião de oração e todo mundo estava compartilhando como que mexe o nosso coração quando uma situação parece que fugiu do nosso controle. Mas em todo momento que parece que uma situação é fora daquilo que nós podemos compreender ou até mesmo fazer algo por aquilo, nós precisamos olhar para o Senhor e buscar a direção dele e saber, Senhor, eu sei que ainda que parece difícil, o Senhor está comigo, o Senhor vai trazer um livramento, o Senhor vai trazer uma solução, o Senhor vai trazer uma provisão necessária para esse momento. Então vamos colocar os nossos corações, coloque o seu pedido de oração diante de Deus. Enquanto nós oramos aqui, você pode ir colocando, concordando conosco e também, Senhor, eu coloco isso diante de Ti. Senhor, eu entrego essa situação agora nesse momento e nós estamos aqui reunidos para orar. E bom dia para todos vocês que estão conosco aí. Então vamos orar. Você quer orar? Quer que eu ore? Posso orar? Vamos orar juntos. Pai, nós te damos graças pela sua bondade, seu amor leal. Sim, meu Pai. E entregamos ao Senhor, Pai, os nossos corações completamente rendidos diante da tua presença, assim como o rei Ezequias, que depois de se dedicar ao Senhor, de amar ao Senhor, ele fez reformas religiosas, ele trouxe o povo de Judá para os teus pés, para a obediência da tua palavra, mas estava enfrentando ameaças do inimigo, estava enfrentando situações que traziam medo ao seu coração, uma crise para o seu povo, para a sua família, para todos aqueles que ele governava ali em Judá. Eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está conectada conosco, mesmo colocando sua fé no Senhor, mesmo buscando fazer a sua vontade, tem enfrentado desafios, ameaças, más notícias e até mesmo medo diante das circunstâncias que o cercam. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, entregando ao Senhor os nossos corações, Sim, a nossa família, nosso casamento, Amém, Senhor, nossos filhos, aqueles que têm os seus netos e tudo que toma o nosso Pai, nome. O nosso futuro entregamos sob sob os teus cuidados, Sim, meu Pai. declarando e reafirmando que o Senhor é o nosso Deus. Amém, e a nossa Senhor, confiança rocha, está no nosso Senhor. libertador, Não adianta nosso o que o Salvador. inimigo diz, não Sim, meu adianta o que os homens queiram tentar contra nós. A Sim, nossa meu Pai. vida e o nosso futuro estão em suas mãos. E no Senhor nós confiamos. Deus que é fiel, que Sim, fala meu e Pai. cumpre a sua palavra. Nós confiamos, Pai, cada motivo de oração Amém, e cada Pai. nome Afasta agora de nós mencionado todo em mal, oração todo em pecado. tuas mãos. Pedimos Em que o nome Senhor de Jesus, responda toda tentação, por tua se graça e livra. misericórdia. Guarda as nossas casas, ó Pai. Sim, Venha meu com a Pai. proteção do sangue de Jesus e Sim, com a Senhor. tua bênção que nos enriquece e não acrescenta dores. Amém, Fala Senhor. conosco, Pai, nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração de entendimento para cada dia estarmos no centro da tua vontade, vivendo em comunhão com o Senhor e desfrutarmos dos planos do melhor que o Senhor já tem preparado para nós. Abençoamos esta pessoa que ora conosco Recebe, Pai, agora cada e te família, entregamos cada cada pedido de necessidade, meu oração, Pai. Sim. com nossas ações de graças também, reafirmando a Senhor. nossa confiança no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então Graças tem um a dia Deus. muito abençoado. Assim Nós amamos seja. estar aqui com vocês. Bom dia para a irmã Alejandra, a pastora Diná, a Elaine, a Cristina e todos vocês que estão aí e estarão ao longo desse dia. Nós amamos vocês. Muito obrigado por compartilhar essa ministração com alguém de quem você se lembra agora, que também pode ser abençoado com essa palavra de Deus, com esse tempo de oração. E nós nos veremos amanhã para lermos a continuação dessa história, como o profeta Isaías vai se posicionar e qual vai ser o desfecho dessa ameaça do rei da Síria para o rei Ezequias. Deus os abençoe e nós amamos muito vocês. Um abraço.